Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Lessa, sou médico e educador físico e estou aqui com vocês hoje para conversar sobre uma doença bastante importante, não só no Brasil como no mundo também. Eu falo sobre a doença cardiovascular. Essa doença, segundo a Organização Mundial de Saúde, faz irem a óbito no mundo cerca de 18 milhões de pessoas, isso por ano. Só como base de comparação, a Covid-19 levou ao óbito até agora, novembro de 2021, e foi iniciada em janeiro, lá em Wuhan, na China, mas foi declarada pandemia apenas em março pela Organização Mundial de Saúde. Nesse período de 1 ano e 7 meses, ela levou a óbito cerca de 5 milhões de pessoas. Ou seja, a doença cardiovascular, ela mata aproximadamente 4 vezes mais do que a pandemia da Covid-19 matou em 1 ano e 7 meses. No Brasil, assim como no mundo, ela é a primeira doença em número de óbitos, seguida pelas neoplasias tanto no mundo quanto no Brasil. As estatísticas são parecidas. Em relação ao Brasil, cerca de 360 a 380 mil óbitos acontecem pela doença cardiovascular ao ano. E esse número vem diminuindo. No entanto, a quantidade de óbitos continua ainda muito alta. A doença cardiovascular, na verdade, é um conjunto de doenças. E dentre essas doenças, eu cito a doença hipertensiva, que é a hipertensão arterial. Eu cito as arritmias, que são doenças do ritmo do coração, por exemplo, a fibrilação atrial, ou as bradicardias, ou as taquicardias. Eu cito a insuficiência cardíaca, que é uma deterioração importante do músculo cardíaco. Existem as doenças relacionadas a cardiopatias congênitas, que são aquelas doenças que mudam a estrutura do coração da criança. E outras doenças, por exemplo, as doenças infecciosas cardíacas, como a endocardite, as miocardites, mas as duas que são as mais importantes e que merecem um destaque são o infarto agudo do miocárdio e a doença cerebrovascular, o AVC ou o derrame. Essas duas doenças são responsáveis por cerca de 85% dos óbitos de doenças cardiovasculares no Brasil. E elas estão diretamente ligadas a um processo chamado aterosclerose. E isso provoca, basicamente, um processo de endurecimento das artérias e de formação de placas de cálcio. E essas placas calcificadas é que são o grande perigo da doença coronariana e da doença cerebrovascular. A ruptura dessas placas é que pode provocar os eventos agudos, como o infarto, como o derrame. Então, o que a gente tem que pensar em relação às doenças cardiovasculares? Primeiro, nós temos que conhecê-las. Existem inúmeros estudos no mundo que fazem trabalhos e que promovem, que produzem conhecimento em relação às doenças cardiovasculares. O mais conhecido deles, que na verdade deu início a essa série de investigações sobre as doenças cardiovasculares, foi um trabalho que começou em Framingham, nos Estados Unidos. Isso em 1948. E aí é que se iniciou o conceito de fator de risco, que são doenças associadas que podem provocar esse processo de envelhecimento rápido do sistema cardiocirculatório, provocando a morte por doenças cardiovasculares. No início do século passado, se morria muito de infecção, pneumonia, tuberculose, doenças típicas de crianças como desnutrição proteico-calórica, desidratação, infecções do trato digestivo com as diarreias e as doenças infecto-contagiosas. Com o passar do tempo e início do processo de industrialização pela Revolução Industrial acontecida lá no século XIX, houve um processo chamado de urbanização, em que as pessoas saíam do campo e iam para a cidade.
E a Revolução Industrial muda tudo. Com o passar do tempo e da urbanização, houve essa mudança de hábitos de vida das pessoas. É lógico que aconteceram muitas melhorias por causa dessa urbanização, sob o ponto de vista da organização da sociedade, das cidades como um todo. Então houve melhoras na canalização da rede de água e esgoto, houve melhora na higiene em relação aos produtos consumidos, como por exemplo a clorificação da água, houve melhora muito significativa do ponto de vista econômico, de produção de conhecimento médico e de melhora nos tratamentos e no conhecimento das doenças. Por isso, com o passar do tempo, as doenças infecciosas foram ficando lá para trás no número de óbitos. Começou a se perceber que as doenças crônico-degenerativas começaram a aparecer. E a partir da década de 60, se viu claramente que as doenças crônico-degenerativas já estavam ocasionando óbitos, porque a pessoa tinha a doença, se tratava por um certo tempo, eventualmente não se tratava, e acabava morrendo desse tipo de doença crônica. E o trabalho de Framingham, ele conseguiu fazer uma correlação entre esses ditos fatores de risco, que até então não eram assim chamados, né? E a morte por doenças cardiovasculares. Com a mudança do estilo de vida, a urbanização provocou basicamente 3 mudanças significativas, que foi a diferença em relação à ingesta alimentar. As pessoas na cidade comiam muito mais gordura, muito mais açúcares e muito mais carboidratos. E passaram a comer menos produtos naturais. E começaram a ficar obesas. Então, houve um aumento muito importante do sedentarismo. Isso foi definitivo para o início do processo de crescimento dos fatores de risco, cálculos matemáticos, que tentavam traduzir em porcentagem o risco que a pessoa tinha de desenvolver ou de morrer de determinada doença cardiovascular com o passar do tempo. E esses cálculos matemáticos foram, com o passar do tempo, se sofisticando, e hoje nós conhecemos esses cálculos por scores de risco. Existem vários scores de risco no mundo. A Sociedade Brasileira, por exemplo, de Cardiologia, ela tem um score de risco dela, que é baseado em outros scores, mas existe, por exemplo, o score de risco global, que é usado na Europa, o score de risco americano, e todos eles têm algumas peculiaridades, algumas diferenças entre si, mas no fundo, o que eles querem mostrar, basicamente, é a possibilidade que a pessoa tenha em 10 anos de ter um evento cardiovascular que pode ser, por exemplo, um infarto, o derrame ou inclusive a morte. E isso fez com que a gente conseguisse estratificar o risco, quer dizer, graduar o risco, um risco maior até um risco menor. E isso determinou o tipo de tratamento que deveria ser feito a partir dessa estratificação do risco. E essa estratificação do risco é o passo inicial, mas depois disso, a gente estratificando o risco, vai em cima do conhecimento e do tratamento dos fatores de risco daquela determinada pessoa, para que a gente consiga minimizar ou até mesmo excluir determinados fatores de risco, para que o risco cardiovascular da pessoa diminua. Os fatores de risco, hoje em dia, são divididos em 2 grupos. O dos não modificáveis, que são basicamente a idade, o sexo e a hereditariedade. E isso a gente não tem como mudar. Mas existem os tais fatores de risco modificáveis. E esses são o centro das nossas atenções. O primeiro fator de risco que eu cito é a hipertensão arterial, a pressão alta. A pressão alta é o mais importante fator de risco para a doença cardiovascular.
Porque ela tem uma prevalência enorme. 1,2 bilhão de pessoas no mundo têm hipertensão arterial. E a quantidade de pessoas com hipertensão simplesmente dobrou nos últimos 30 anos, com dados da Organização Mundial de Saúde, que mostraram esse aumento assim, avassalador da doença hipertensiva, da pressão alta no mundo. E a pressão alta, ela é perigosa por alguns motivos. Um deles é que ela é muito intimamente ligada à doença do infarto agudo, que é a doença arterial crônica, doença que provoca o infarto agudo, a doença cerebrovascular, que provoca o AVC, ou o derrame, e a insuficiência cardíaca, que também é uma doença bastante prevalente e muito significativa, porque é uma doença que atinge diretamente o músculo miocárdico, que é a bomba que leva o sangue para os órgãos, né, e tecidos, e dificulta o trabalho do miocárdio, do coração, fazendo com que a pessoa tenha uma quantidade de sintomas e sinais bastante significativos e bastante importantes. Um outro grande perigo da doença, talvez o principal perigo da doença arterial, da doença hipertensiva, da hipertensão arterial, seja o fato de ela ser assintomática. Eventualmente, se pode ter algum sintoma, como por exemplo uma cefaleia, uma dor de cabeça. Mas infelizmente isso não é o que corriqueiramente acontece. A doença é silenciosa. Então a pessoa está muito bem, achando que não tem nenhum problema de saúde, mas está acontecendo dentro dela um processo de hipertensão arterial que vai causando problemas sérios em vários, o que a gente chama de órgãos-alvo, que são o coração, os rins, o cérebro. E esse problema é um problema bastante sério. O fato de elas serem assintomáticas é um dos grandes perigos desse tipo de doença. Nós sabemos que a doença hipertensiva, ela tem 50% de não diagnósticos, ou seja, 50% das pessoas que têm hipertensão não sabem que têm. E dos outros 50% que sabem, cerca de 1/3 delas conseguem manter a pressão controlada. Ou seja, mesmo você sabendo que você tem hipertensão, você precisa fazer um tratamento correto, porque 30% das pessoas que têm o conhecimento da doença é que tratam bem a doença. Isso é muito pouco. A gente sabe que o tratamento da hipertensão arterial, ele repercute muito na saúde cardiovascular da pessoa. A diminuição da pressão arterial significa diminuição expressiva na possibilidade de você ter um acidente vascular cerebral, cerca de 35% a 40% de possibilidades menores de você ter esse problema, cerca de 20% a 25% de diminuição de chances do infarto agudo do miocárdio e cerca de 50% do risco de diminuir o risco de insuficiência cardíaca. Então, o tratamento da hipertensão arterial tem uma repercussão muito importante sobre as doenças cardiovasculares que estão atuando e fazendo com que a diminuição desses fatores de risco seja muito importante para uma menor prevalência da doença. Fator de risco número 2, as dislipidemias. São, sem sombra de dúvidas, o maior fator de risco para o início do processo de aterosclerose, que ataca diretamente as artérias, provocando o início do processo da doença cardiovascular. A dislipidemia ela é pouco diagnosticada, principalmente porque isso está ligado à realização de exames de sangue. As pessoas, para terem o diagnóstico formado de dislipidemia, precisam fazer os exames e terem a comprovação realmente laboratorial de que tem essas dislipidemias. Também como a hipertensão, elas também não são facilmente controláveis. A gente sabe que cerca de 1/3 das pessoas com doença coronariana e que têm dislipidemias fazem um tratamento realmente criterioso e correto. Ou seja, 2/3 das pessoas que têm o diagnóstico, dessas pessoas 1/3 é que só são bem tratadas. Então a gente tem uma noção
de como é difícil manipular o tratamento da dislipidemia. Isso por várias causas. Pelas dificuldades de diagnóstico, como eu falei em relação à dificuldade que as pessoas têm de medir o seu nível de colesterol regularmente. Uma má orientação também médica, porque muitas vezes o que deve ser feito não é muito bem enfatizado. Uma outra coisa é a aposta muito grande nos procedimentos invasivos. Então a pessoa acha que tendo dislipidemia, mais para frente se tiver uma placa, faz uma angioplastia, coloca o stent e problema resolvido. Não é bem assim. Mesmo com o procedimento sendo feito em angioplastia, com o stent sendo colocados, a pessoa acaba tendo que tomar a estatina depois disso. Então não é o fato de colocar o stent que vai modificar alguma coisa no tratamento. Uma outra coisa importantíssima é a orientação nutricional. É sempre bom que a pessoa tenha orientação da dieta. Existe um costume generalizado na nossa sociedade de ingerir bastante produtos industrializados, ultraprocessados. E os nutricionistas sabem orientar, sabem indicar melhores alimentos, processo de feitura dos alimentos, e é uma atuação bastante importante em relação às epidemias. E uma outra coisa que atrapalha muito é o desconhecimento em relação ao tempo de tratamento com as estatinas. Geralmente é um tempo bastante prolongado. Eu diria indefinido, porque depende muito da evolução das epidemias para o médico cardiologista orientar se deve ou não mudar o tratamento, se deve diminuir dose ou retirar a dose. Isso é uma coisa que cabe ao médico exclusivamente decidir, e não ao paciente. O tratamento, o pilar dos tratamentos é feito com estatina. Fator de risco número 3, o diabetes mellitus. O diabetes mellitus ocorre em 6% da população brasileira. Isso significa um número em torno de 13 milhões de pessoas que são diabéticos. A gente sabe que 90% do diabetes mellitus estão vinculados à obesidade. Portanto, quem está acima do peso tem uma chance muito grande de acabar desenvolvendo a doença diabética. E a gente sabe também que 2/3 dos diabéticos têm um risco muito aumentado de ter doença do infarto do miocárdio, que são as doenças coronarianas crônicas, né, doença arterial coronária, e os acidentes vasculares cerebrais provocados pela doença cerebrovasculares. Um outro dado é que a gente sabe que tanto a obesidade quanto o diabetes, nas últimas décadas, estão aumentando muito a quantidade de casos. E isso provavelmente se deve ao nosso atual estilo de vida. Fator de risco número 4, a obesidade. A obesidade é uma doença multifatorial. A gente sabe que ela está muito vinculada à hipertensão arterial, ao diabetes, à doença coronária e o sedentarismo. Esses 4 fatores estão intimamente ligados. E quanto mais aparecer obesidade, mais vão aparecer esses outros fatores de risco. A prevalência maior é em indivíduos do sexo masculino a partir dos 50 anos de idade. Nas mulheres, a idade é um pouco mais avançada, a partir dos 60 anos até os 64, 65, é que existe a maior prevalência. No entanto, a obesidade, ela está crescendo em todas as faixas etárias, inclusive existindo um grande crescimento de obesidade na idade infantil. A obesidade infantil é um sério problema de saúde pública. A obesidade está muito vinculada a essa urbanização. Com essa mudança de estilo de vida, houve um aumento expressivo da obesidade. Fator de risco número 5, sedentarismo. É um dos principais fatores de risco para aumento da doença cardiovascular. Acho que todas as diretrizes das sociedades médicas pelo mundo falam que a atividade física é o melhor método não farmacológico de prevenção para a doença cardiovascular. Método não farmacológico.
Isso significa sem medicações. A atividade física é orientada pela Organização Mundial de Saúde como o ideal 5 vezes de 30 minutos por semana, totalizando uma média de 150 minutos por semana de atividade física. E os benefícios da atividade física são inúmeros, mas eu vou citar os cientificamente comprovados, que estão vinculados à gênese da atividade da doença cardiovascular, que é a aterosclerose. Elas protegem a parede da artéria, a parede endotelial da artéria, então tem uma atuação protetora da parede arterial, além de diminuírem os triglicéridos e aumentarem o HDL, que é o colesterol bom. Isso de estudos científicos que mostram as alterações bioquímicas e fisiológicas do exercício físico, pensando especificamente em relação à doença cardiovascular. Mas existem outros inúmeros benefícios cerebrais, orgânicos, cardiológicos, enfim. Fator de risco número 6, tabagismo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é a maior causa de óbitos evitáveis no mundo. O tabagismo toma pelo menos 10% da população brasileira. Isso já foi bem maior, cerca de 30%, 35%, algumas décadas atrás. Mas políticas governamentais, políticas de saúde, ajudaram bastante a diminuir essa carga de tabagismo no Brasil. Isso é bastante bom. No entanto, o tabagismo continua sendo um vício bastante nocivo para a saúde e a diminuição ou até mesmo o abandono do vício correspondem uma melhora significativa do risco cardiovascular. Quando você para de fumar, no dia seguinte você já tem um risco diminuído em relação à doença cardiovascular. E em torno de um ano você tem 50% de redução do risco que você tinha quando fumava de ter algum tipo de doença cardiovascular. Até 10 anos você consegue ter mais ou menos o mesmo risco de uma pessoa que nunca fumou, após 10 anos do abandono do cigarro. Isso eu acho que é um incentivo enorme. E a gente sabe muito bem as dificuldades do tratamento do tabagismo. Existem reposições de uma quantidade regressiva de nicotina, então os emplastros, as gomas são usados nesse tipo de tratamento, assim como os ansiolíticos, como a bupropiona e outras medicações do mesmo gênero. Mas o objetivo sempre é claro, abandonar o tabagismo. Ele causa inúmeros processos de doença, como por exemplo o câncer de laringe, o câncer de bexiga e principalmente o câncer de pulmão. O tabagismo é exatamente o contrário da atividade física. Ele ataca a camada endotelial do vaso, iniciando um processo de aterosclerose. Sétimo fator, as dietas ricas em gorduras e carboidratos. A nossa vida cotidiana está muito vinculada a um supermercado, que na verdade é a tradução que a gente tem aqui na sociedade da indústria alimentícia. Eu concordo que a praticidade desses alimentos é muito grande e a indústria alimentícia se preocupa muito com a produção de alimentos para facilitar a vida das pessoas. No entanto, esses alimentos geralmente são muito ricos em gorduras saturadas, que são as piores gorduras para o organismo, são muito ricos em açúcares e são muito ricos em produtos conservantes, corantes, emulsificantes, acidulantes, colorificantes, porque são substâncias que preservam o alimento. Se não houvesse esse tipo de substância, os alimentos seriam muito pouco tempo conservados. E isso é muito ruim para a indústria alimentícia. Esse tipo de dieta causa um mal muito grande para a saúde. E o fator número 8 é o estresse.
A gente pode chamar isso também de fator psicossocial, mas na verdade o estresse, ele está na nossa vida o tempo todo. O fato é que a depressão e a ansiedade, que são doenças psíquicas, elas têm um vínculo muito grande com o aumento de doença cardiovascular. Eu acho que os tratamentos psicológicos, psiquiátricos para esse tipo de doença são fundamentais. Às vezes com medicação, às vezes sem medicação, mas o estresse, sem sombra de dúvida, é uma coisa que está dentro da nossa vida cotidiana e que a gente tem que saber muito bem como lidar com ele. E agora eu vou falar as 8 regras de ouro para que você diminua ao máximo a possibilidade de ter algum dia da sua vida uma doença cardiovascular. Regra de ouro número 1. Aprenda a cozinhar. Aprender a cozinhar vai te colocar diretamente em contato com os alimentos realmente, de verdade. Você vai conseguir manipulá-los para fazer os pratos, para fazer os alimentos, de que forma for. Eu acho que a cozinha e o ato de cozinhar deveria ser uma coisa aprendida desde a infância. Tal a sua importância no sentido de melhorar o comportamento dietético das pessoas. Eu acho que é uma experiência muito importante, é uma experiência sensorial, é uma experiência que te tira um pouco daquela rotina do dia a dia. E é lógico, você tem que despender um pouco de tempo, você tem que gastar um pouco de tempo. E não só no fato de aprender a cozinhar, que é uma coisa demorada, mas no fato também de aprender a comprar os alimentos que estão no supermercado. Você vai entender que uma lasanha pronta é muito prática, mas quando você começa a gostar de cozinhar, com certeza você vai buscar os ingredientes que vão ser, sem sombra de dúvidas, mais saudáveis do que aquela lasanha pronta que a indústria alimentícia fez. Aprender a cozinhar é um ato bastante importante em relação à sua orientação nutricional. Regra de ouro número 2. Evitar alimentos ultraprocessados. A regra número 1 está intimamente ligada à regra número 2. Porque se você aprende a cozinhar, vai ser muito difícil você aceitar se alimentar com alimentos ultraprocessados. Quando você aprende a cozinhar, além de ser um ótimo exercício para sua mente, a mudança alimentar é muito clara. A gente tem que entender que os alimentos ultraprocessados que são riquíssimos em gorduras, açúcares, carboidrato, e geralmente esses alimentos são maléficos para a saúde. Quando você faz um bolo ou quando você faz uma lasanha, um macarrão ou um molho de tomate, por exemplo, você entende todo o processo e você começa a valorizar o seu trabalho na cozinha e aquele alimento que é o resultado do seu trabalho. Isso é uma coisa que talvez a simples orientação nutricional não atinja. Então, eu acho que as duas coisas estão intimamente ligadas. O ato de cozinhar com o ato de evitar alimentos ultraprocessados. Regra de ouro número 3. Faça atividade física, qualquer que seja ela, por qualquer período, mas faça com regularidade. Por que isso? É muito simples. A atividade física sem regularidade não funciona, não traz grandes benefícios. Mas a atividade física com regularidade traz. A atividade física sem regularidade traz o benefício imediato ali. Qualquer coisa que você faça em relação ao movimento do seu corpo vai te ajudar, mas você não vai obter os resultados suficientes e sólidos que são apresentados quando você faz a atividade física com regularidade. Você não pode ficar fazendo uma atividade física sem orientação médica, principalmente acima dos 50 anos. Se você faz
uma atividade física regular, com avaliação médica anterior, etc., e você aprende a gostar disso, você vai naturalmente sair da sua casa e fazer a sua caminhada, ir para a academia fazer a sua ginástica, ir para o clube fazer a natação, ir para a rua andar de bicicleta. Isso vai ser uma coisa natural. Então, a grande sacada da atividade física é você ter prazer. Se você não tiver prazer, você tem que ir aprendendo a ter prazer aos poucos. Portanto, faça qualquer atividade física, em qualquer período, mas com regularidade. Quarta regra de ouro: diminua ou pare, se possível, o tabagismo. E diminua bastante a ingesta de álcool. Está claro os malefícios que o tabagismo faz, e existem processos de tratamento para ajudar as pessoas que querem parar de fumar a diminuir ou parar com o tabagismo. E em relação ao álcool, a mesma coisa. Se você diminuir o máximo que você puder e deixar para momentos específicos a ingesta de bebida alcoólica, melhor para a sua saúde. Regra de ouro número 4. Vá ao médico. Ele é a única pessoa que pode te ajudar sobre o que você deve fazer em relação aos tratamentos médicos. Qualquer orientação, qualquer questionamento, pergunte a ele. Não deixe de ir ao médico. Se você eventualmente tem horror a médico, isso não é uma coisa muito incomum de acontecer, busque alguém que você conheça, que seja uma indicação, porque precisa acontecer a relação médico-paciente. Ou seja, o paciente precisa confiar no médico e o médico precisa confiar no paciente. Sem isso, a relação médico-paciente não funciona. E ninguém melhor do que um médico amigo, de um médico parceiro, para te orientar não só em relação à especialidade que ele trabalha, mas em outras especialidades, indicando outros médicos, outros colegas e trazendo a medicina para mais perto de você. Isso é função do médico, ok? Regra de ouro número 6. Trate os fatores de risco com seriedade. Hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo, tabagismo, tudo isso a gente consegue intervir. Nas doenças que precisam de medicação específica, não trate com o vizinho, não trate com um amigo. Tente buscar um médico, converse com algum médico que você conheça ou que algum parente conheça, para que ele te oriente em relação às medicações. Os tratamentos são de uma complexidade muito grande. Então, é muito difícil da pessoa determinar o que tem que ser feito em relação a determinadas situações do tratamento. Então, por exemplo, a pessoa hipertensa, que tem um tratamento de hipertensão recomendado pelo médico, a pessoa fica com a pressão normal. Ela para ou continua as medicações? Geralmente, o que acontece no consultório, que a gente vê muito, é a pessoa parar porque ela fala assim, bom, agora que eu já estou com a pressão normalizada, é hora de parar. Mas ela está com a pressão normalizada justamente porque o tratamento está fazendo efeito. Então, qualquer tipo de parada de medicação, de mudança de medicação, converse com um profissional específico da área. Não tome atitudes da sua cabeça. 7ª regra de ouro. Trate seus problemas financeiros como você trata da sua saúde. Quite as suas dívidas, não tenha, se possível, dívidas. Eu sei que hoje em dia isso parece até uma piada, né? Porque mais da metade da população, mais de 60% da população brasileira está endividada. O que eu aconselho é que você leve essas dívidas a sério. Se você não conseguir pagá-las, não vá pedindo empréstimos atrás de empréstimos. Resolução dos problemas financeiros é uma coisa, pelo menos no meu modo de ver as coisas, como médico, inclusive, tão importantes quanto um tratamento de saúde. A parte financeira é muito importante para as pessoas. Então, tome cuidado com a sua parte financeira. Faça o que for necessário para resolver os seus problemas. E não fique endividado, se possível, é lógico. E a regra número 8. Não se compare com os outros. As redes sociais têm uma
importância, uma relevância muito grande na sociedade hoje em dia. No entanto, ela também provoca grandes problemas. Um deles é a comparação que as pessoas fazem entre elas e outras pessoas que elas acompanham nas redes sociais. Isso é motivo de processos depressivos e processos de ansiedade. Não subestime a força desse tipo de atitudes de comparação. Viva a sua vida. As comparações não são boas para ninguém. A sua vida é desse jeito porque você tem uma história de vida. A vida do fulano que você segue pode aparentemente ser melhor porque ele está numa casa melhor, ele aparentemente tem mais dinheiro que você, ele aparentemente está mais feliz que você, mas isso pode não ser necessariamente verdade. Então, a dica de ouro que eu dou para vocês é: não se compare com ninguém. Viva a sua vida. Esqueça as redes sociais, esqueça o currículo que é melhor do outro, esqueça a casa que é melhor do outro. Viva a sua vida.